Fala pessoal, aqui é Todd Cavalcante, seguindo com o tutorial de redes neurais convolucionais com TensorFlow, Keras, e a gente está vendo o CIFAR 10, conjunto de dados CIFAR 10, e nessa aula a gente vai explorar a arquitetura VGG2. Antes de seguir, eu peço que vocês divulguem nas redes sociais de vocês, se curtirem aqui o Código Fluente, passem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha. Eu deixo com vocês aqui esses links de afiliados para vocês se inscreverem aqui na Hosting, DigitalOcean e One.com. Tem esse link da Digital Innovation, tem vários cursos lá de graça bem legais, que são canais que eu tenho no YouTube. E aqui o canal do Código Fluente com todas as playlists, e é isso, vamos lá. Além do VGG, da arquitetura VGG, tem outras arquiteturas, como a AlexNet, foi uma das primeiras arquiteturas de rede neural convolucional em grande escala que se saiu bem na classificação ImageNet 2012. A ResNet, um dos problemas que a ResNet resolve é o famoso gradiente de desaparecimento. Tem a arquitetura Inception, DenseNet e a VGG. A VGG ela explora um aspecto muito importante das CNNs, que é a profundidade. Na camada de entrada, a VGG obtém uma imagem RGB. As camadas convolucionais na VGG usam um campo receptivo muito pequeno, 3x3. O menor tamanho possível, que ainda captura esquerda, direita, em cima e embaixo. Aqui, ó. Isso aqui a gente está utilizando no primeiro bloco. A gente vai ver lá no notebook. Deixa eu mostrar logo. Aqui, ó. A gente tem o primeiro bloco, foi o modelo da aula passada, e aqui o modelo da VGG2 são dois blocos. Aqui a gente está definindo aquele bloco 3x3. É justamente isso daqui, e no segundo bloco isso daqui. A gente também tem a camada de pooling, a gente está utilizando o max pooling. Assim como na convolução, no pooling é escolhida uma unidade de área, nesse exemplo aqui 2x2, para transitar por toda a saída da camada anterior. A unidade de área é responsável por resumir a informação dessa área de 2x2 em um único valor. Se a saída da camada anterior for 24x24, a saída do pooling será 12x12. O método mais utilizado é o max pooling, e é exatamente ele que estamos usando no exemplo. Depois a gente tem a Fully Connected. No final da rede temos uma camada totalmente conectada, onde sua entrada é a saída da camada anterior e suas saídas são N neurônios, com N sendo a quantidade de classes que o modelo precisa classificar, né? Então a gente tem 10 classes, né? Navio, pássaro, enfim, tudo aquilo que a gente já viu na aula passada. A saída da softmax são as probabilidades para a tarefa de classificação, e a sua entrada é a camada logits. A camada logits, o logits, normalmente produz valores de menos infinito a mais infinito, e a camada softmax os transforma em valores entre 0 e 1. Agora vamos acessar o notebook para dar uma olhada lá. Eu não vou rodar porque demora para rodar, eu já rodei anteriormente, né? Eu treinei a rede e tudo mais, mas a gente dá uma passada lá rapidamente. Basicamente o notebook da aula passada, como eu falei, né? Só muda o modelo, que a gente está acrescentando mais um bloco, né, de camadas. Então tá aqui o notebook da aula 25, né? Coloquei aqui para sincronizar com o número da aula. Então, como eu já falei, ele é todo igual. Isso aqui tudo eu já rodei antes. Isso aqui é o ngrok para poder rolar o TensorBoard. E aqui eu acrescentei isso daqui, né? Eu falei do OneHot Encode, porque a gente tem as classes, né, referente a Airplane, Automobile, Bird, Cat, enfim, as 10 classes aí que a gente tem para classificar as imagens. Elas são codificadas por números, né? Tipo 0, 1, 2, né? Só que o algoritmo, na hora de treinar, ele pode pensar que esse número
que a gente está usando para representar cada classe dessa, ele pode, por exemplo, achar que a classe 1, aliás, deixa eu colocar aqui, por exemplo, vamos dizer que cachorro seja representado pelo 0, navio por 1, avião por 2, né? Então ele pode deduzir que a classe 1, né, que seria navio aqui, nesse caso aqui, desse exemplo aqui hipotético que a gente está dando, seja menor do que a classe 5, que seria, sei lá, cachorro. E isso não é verdade, porque esses números eles só estão representando categorias. Eles em si não têm nenhum valor, né? Não quer dizer que aquela classe seja menor do que a outra, ou que seja o que tem um valor maior, né? Enfim, isso pode confundir a rede na hora de treinar. Então é por isso que a gente usa o one-hot encode, que ele vai pegar e transformar cada classe num vetor binário, né? Como a gente viu aqui. E um vetor binário não vai atrapalhar, não vai confundir o treinamento da rede. Então é por isso que a gente utiliza o one-hot encode aqui nesse, né, quando a gente está fazendo aqui o carregamento da base, né? Então é isso, vamos ver aqui o que mudou. É justamente isso daqui, Acrescentei esse texto aqui. A arquitetura envolve o empilhamento de camadas convolucionais com pequenos filtros 3x3, aqui, seguidos por uma camada de max pooling, né? Tá vendo? Juntas, deixa eu botar em minúsculo aqui. Acho que já tá, acho que tá com caps lock. Opa. Juntas essas camadas formam um bloco e esses blocos podem ser repetidos, onde o número de filtros em cada bloco é aumentado com a profundidade da rede, como 32, 64, 128, 256 para os primeiros 4 blocos do modelo. Então a gente começou aqui com 32, depois 64, quando a gente acrescentar mais um bloco a gente vai para 128. E é isso, como eu já rodei, né, eu não vou fazer de novo. Aqui eu posso até rodar, que aqui eu só estou definindo o modelo, só não vou rodar o treinamento porque demora muito. Eu já rodei, já plotei aqui os gráficos. A acurácia não melhorou tanto assim, mas melhorou um pouco. Deixa eu abrir o outro notebook aqui. Esse aqui é o da aula passada, A gente teve uma acurácia de 66%,26. Aqui, Opa. Aqui. E aqui a gente plotou os gráficos e tudo mais, Ele veio aprendendo até mais ou menos aqui, A época 20. Depois aqui ele até decai. Então eu pararia aqui na época 20, mais ou menos, Depois aqui ele já começa a subir a perda, né? Isso no da aula passada. No dessa aula, a gente conseguiu 67,45 e mais ou menos a mesma coisa aqui, Até a época 20 ele aprendeu até um pouco mais, até aqui, época 23, entre 20 e 25 mais ou menos. Depois ele dá uma decaída, tá vendo? Mesma coisa aqui para perda, Ele vem aqui, aqui ele já começa a perder, né? Pararia aqui na época, mais ou menos na época 15, um pouquinho mais. Ainda um pouco inferior a 70%. Na próxima aula a gente vai acrescentar mais um bloco no modelo, aqui um bloco desse, e rodar de novo e ver para quanto que vai aqui a acurácia. Depois a gente vai aplicar umas técnicas para melhorar ainda mais e tentar ir subindo aqui o score. Por essa aula é só. Se tiverem curtido, divulguem com os amigos, divulguem nas redes sociais de vocês, passem lá no Código Fluente no Facebook, né, para dar um joinha, se inscrevam aqui na
Hosting, DigitalOcean e o One.com aqui por esses links de afiliados que eu deixo. Se inscrevam aqui nos meus canais do YouTube, aqui o canal do Código Fluente. Se quiser me seguir no GitHub, fiquem à vontade. Se quiser me adicionar no LinkedIn, eu não sei se aqui eu deixei os links. Tá aqui o meu LinkedIn. É isso, valeu. Tem esse link também aqui para doações, tá? É isso, valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos.